Oi, pessoal, tudo bom? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui se chama o irmão Francisco da Chaga, né? Da família Soares, do canal Reciclando. Cheguei até aqui, pessoal, para gravar um vídeo. A paz do Senhor para todos os irmãos que vão assistir esse vídeo também. Para gravar um vídeo, pessoal, né? Essa hora, esse momento. Né? Eu gostaria que você assistisse até o final esse vídeo, né? Se você gostar, se inscrever no nosso canal aí, deixar o like, né? Que é importante, né, para o canal. Pessoal, esse vídeo, gostaria que vocês também, né, compartilhassem bastante esse vídeo para outras pessoas, né? Chegar em várias vidas, né? Várias vidas, porque a gente é evangélico, né? Crente da pessoa de Jesus, evangélico. Eu, irmã Gessimara, ela está catando aqui feijão, né? E nós vivemos a palavra de Deus, vivemos dentro da palavra de Deus, andamos dentro da palavra de Deus, né? E eu quero falar para vocês assim que a gente vê, né? A gente não tá, né? Faz desde o tempo aí que a gente viu aí as coisas acontecendo, a gente não está se congregando, né? Nós não estamos se congregando em igreja nenhuma, né? Assim, templos, não. Nós estamos dentro da igreja, graças a Deus, né? Louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Mas por que nós não estamos na igreja? Eu vou falar, né? Por causa de a gente estar vendo muitos escândalos, né? Ah, mas toda igreja tem escândalo. Muito bem, toda igreja tem escândalo dentro dela, né? A gente sabe disso. Mas eu não estou falando desses escândalos, né? De igreja, não. Eu estou falando que a igreja, ela perdeu a essência, né, do evangelho e ela começou a adorar o homem, né? Ela começou a adorar o homem, perdeu a essência do evangelho de Cristo Jesus. Ela perdeu a essência do evangelho de Cristo Jesus, né? O foco da igreja agora é o homem. A igreja agora está acreditando mais no homem do que em Jesus, né? É isso que acontece no meu evangélico hoje. Estão mais acreditando no homem de que em Jesus Cristo, né? Que em Jesus Cristo. Hoje a gente vê uma massa, né, evangélica, eles não acreditam mais nessa palavra, né? Essa palavra só serve de base para eles brigarem, né? Andar gradeando um com os outros, né? E o que eu quero falar, pessoal, é sobre a gente tem de buscar só o Senhor, né? Buscar Jesus, buscar o Senhor Jesus, buscar o, né, o Senhor Jeová, buscar a Deus em primeiro lugar, né? A gente vê que os irmãos não estão mais buscando a Deus, né? As igrejas não têm mais doutrina da palavra do Senhor. É só coisa do homem, né? Como é coisa do homem? Aí eu estou falando, né, do sistema político, né? Que a gente vê aí os irmãos envolvidos dentro do sistema político, né? Aí você pode até dizer assim, mas Jesus também se envolveu em política? Não. Jesus, ele quando veio o mundo aqui, né? Quando ele nasceu no sistema político muito ferronho, né? Que foi o sistema político de ali de Roma, né? Roma mandava naquele país ali, né? Israel, e mandava também, né, em Nazaré, mandava em todos os cantos ali, Roma mandava, né? E a política daquele tempo era Roma. A política daquele tempo era Roma, né? E como era Roma, naquele tempo, os sacerdotes de Deus tinham se corrompido dentro do sistema político. E quando Jesus chegou, quando Jesus foi ali, que se levantou o mistério de Jesus, Jesus foi contra todo o sistema político, né, daquela época.
E como Jesus era contra o sistema político daquela época ali, a gente vê que eles tentaram, os sacerdotes tentaram prender Jesus. Os próprios homens de Deus foi contra a Jesus. A gente vê nessa palavra aqui que eles foram contra Jesus. Jesus era contra todos, todo o sistema político daquela época. Jesus era contra todo o sistema político. O sistema político daquela época, Jesus era contra. E o sacerdote mandava gente, vai lá, olha lá, o que ele está fazendo, para ver algum erro de Jesus, para prender Jesus. E é isso que eu estou dizendo. Se Jesus voltasse hoje na terra, porque não volta porque está escrito aqui que ele não pisará mais nem no chão desse aqui. Jesus, quando vier, vai ficar nas nuvens. Mas se ele voltasse hoje, pisasse nessa terra, esse pessoal que diz que são evangélicos, que diz que são pastor, que diz que adora a Deus, eles crucificavam Jesus de novo. Eles não aceitavam Jesus na sua igreja. Porque Jesus ia ser contra todo o sistema que eles estão fazendo, Estão usando a Bíblia para brigar nas internet, para adorar o homem. Trocaram Jesus por homem. A gente vê aí, onde a gente abre, não tem mais como é, a gente ouvir uma palavra dos homens, não dá mais se edificar, porque só é política, só é homem. Isso, meu povo, isso está fora da Bíblia, está fora da Bíblia. E eu quero ler aqui um versículo da Bíblia, para dar aqui para vocês verem, em Mateus, Mateus aqui, capítulo 7, e versículo 21, que diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O que Jesus ele quer dizer com isso? Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O que Jesus ele quer falar isso? Ele está falando não do pessoal do mundo. Ele está falando da própria igreja que diz que adora ele. Isso, nem todos que entrarão no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia. Aí ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei eu em teu nome? Quem é que profetiza? A igreja. A igreja profetiza. Olha o que Jesus disse, Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E ele diz, estou bem aqui. Diz dessa forma. Muitos me dirão, muitos, não é pouco não, meu. E a gente está vendo aí as igrejas, a gente não dá nem mais para se congregar, porque é só homem. É brigando por a direita. É brigando por sei quem. Meu amigo, nós temos que brigar pela a salvação, o reino do céu. Não brigar por homem. Não protestar por homem, mas nós temos de protestar contra o pecado e também protestar, sabe o quê? Junto com Jesus. Pelo reino do céu. Dá glória pelo reino do céu, não dá glória pelo homem. E a gente vê aí muita gente se matando pelo homem, Aí diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei o teu nome, quem profetiza é a igreja, Não expulsei, em teu nome não expulsei demônio, quem expulsou demônio é a igreja. Não levantei, Não fiz grandes maravilhas, quem faz maravilha é a igreja. A igreja faz maravilha, Aí Jesus diz, e lhe direi abertamente, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, meu amado? É quando você troca Deus por alguma coisa. Você é uma pessoa iníqua quando você troca Deus por alguma coisa. Quando você troca Deus por um objeto.
Você troca Jesus por uma pessoa. Se Jesus diz na Bíblia que se eu amar o meu filho mais do que ele, eu não sou digno dele. E se eu amar a minha esposa mais do que ele, eu não sou digno dele. Você está entendendo qual é a vocação do homem? A vocação do homem é essa. Nós temos que amar. Mas é a Jesus. Nós temos que amar Jesus em primeiro lugar. Mas eles estão amando mais o homem. A gente vê pastores brigando um com o outro por causa do homem. Não de Jesus. Por causa do homem. Não dá mais, irmão, para se congregar em igreja, porque a igreja está brigando não por causa do evangelho de Jesus, mas sim por causa do homem. A gente vê isso aí. Né? E está aqui, escrito. Eles dirão, Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome não expulsei demônio, em teu nome fiz grandes maravilhas. Mas, meu amado, Jesus vai dizer no final, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, meu amado? É você trocar, porque Jesus não dá sua glória ao homem, mas estão dando, a igreja está dando glória ao homem. Não está pregando o evangelho, quando a gente vai evangelizar as pessoas não querem ir mais para a igreja, por causa de quê? Porque não tem mais o evangelho de Cristo lá. Não tem mais a essência de Cristo lá. O homem está brigando mais por causa do outro homem. A gente vê aí defendendo os políticos que não tem nada de interesse de nada. Porque se Jesus estivesse hoje na terra, ele era contra esse sistema político. Meu amado. Ele era contra esse sistema político. Se Jesus hoje viesse na terra, ele era contra, e muitos iam crucificar ele, porque ele era contra por causa de quê? Porque, sabe por causa de quê? Porque Jesus, ele não mistura o reino do céu com as coisas desse mundo, meu amado. De maneira alguma, mas eu sou um cidadão, eu tenho que exercer o meu voto, eu tenho que exercer o meu direito. Muito bem, nós temos que exercer o nosso voto, nós somos cidadãos, nós temos que coisar, mas não precisa nós se misturar. E a igreja se misturou. E a igreja abriu o coração para as coisas do mundo e fechou os corações para as coisas do céu. Fechou o coração para as coisas do céu. A igreja fechou o coração para as coisas do céu. Não estou generalizando, mas nem todos. Mas muitos fecharam o coração para as coisas do céu. Hoje as pessoas querem mais as coisas materiais. Dinheiro, fama, poder. Tudo isso aí. Isso, meu amado. Isso é iniquidade. É iniquidade no coração do homem. E quando a iniquidade entra, o reino do céu, você não tem parte no reino do céu. Está aqui a Bíblia falando que você não tem parte no reino do céu quando a iniquidade ela entra na sua vida, ela entra dentro da sua vida, né? Você não tem parte no reino do céu. Porque Jesus, ele vai passar, porque essa palavra não passará, meu amado. Essa palavra aqui não vai passar. E para muitos lideranças aí, a gente vê isso aí. A gente vê essa formação, né? Adorando mais o homem do que a Deus. Adorando mais o homem do que a Deus. É isso aí. A adoração deles agora é mais o homem. Né? Tem os pastores aí que quer ser líder do povo. O líder do povo é Jesus. Ele é só um sacerdote. E aí está como naquela época que Jesus nasceu. Se Jesus pousasse hoje na terra, ele sacrificava Jesus, meu amado. Porque Jesus ia ser contra as palavras deles e eles não iam aceitar. E Jesus era contra as palavras do sacerdote. Jesus era contra todo o sistema político daquela época. Todo o sistema Jesus era contra. Se você ler a Bíblia aqui, você vai ver que Jesus era contra todo o sistema político daquela época. A Bíblia manda nós orar
As autoridades, muito bem, nós podemos orar pelas autoridades, para elas virem, né, ser boa, mas se misturar, a Bíblia não manda nós se misturar com eles. A Bíblia não manda nós se misturar com eles. Defender, abater, não, meu irmão. Isso não. A Bíblia manda nós adorar o Senhor. A Bíblia manda nós dar glória a Deus. A Bíblia manda nós buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e Deus acrescentará mais coisas em vossa vida. Ele não manda nós buscar sistema político. Ele não manda nós odiar um lado e amar o outro. Não. O amor tem que ser igual. Pode ser ruim, pode ser bom, mas amar. O que a Bíblia diz? Jesus mesmo disse: amai o teu inimigo. A gente vê pastor odiando uns aos outros. A gente vê pastor odiando os irmãos, porque é de um lado, é do outro. A gente vê isso, meu amado. Isso está errado. Pastor odiando, né? Batendo, degradando uns com os outros. Meu amado, nós estamos vivendo um reino dividido. Jesus não opera no reino dividido. Porque um reino dividido ele não substituirá. Ele não existe. E a gente vê aí que a igreja se dividiu. A igreja se dividiu. A gente vê a igreja hoje depredando prédio, né, de oração, quebrando tudo. Até onde nós vamos chegar? E a Bíblia fala uma coisa linda. Há daquele que vem o escândalo. Há daquele que vem os escândalos. E a igreja está escandalizada. A igreja de Cristo está escandalizada, meu irmão. Mas ainda bem que Jesus tem os seus remanescentes, como nós, né? Não estamos se misturando. Chama nós de desengrejado. Porque não participa de nenhuma reunião. Aí são desengrejado. São pessoas que não querem nada com Deus. Nós queremos. Mas respeito. Nós queremos chegar lá ouvir uma palavra de Deus, não política no púlpito. Nós queremos ver falando de Jesus, não falando só do homem. Nós queremos ver lá, né, sentir o Espírito Santo de Deus batendo dentro de nós, fazendo a gente chorar, não sentindo, sabe o que? Sair de lá pecando mais. Tá entendendo? É o que está acontecendo hoje dentro do mundo evangélico. Tá aí, ó. Pra você ver aí. São Paulo tá em briga, né? Os irmãos adorando o homem. Não adorando Jesus. Defendendo um homem. Um homem que, ó, que é podre de rico. Mas estão defendendo. Fosse um pobre. Né? Eu tô falando, não tô contra esse homem aí, né, que estão defendendo no São Paulo. Para ser prefeito de São Paulo, né? Fosse um pobrezinho. Fosse um pobre que tivesse candidatado e tivesse apanhando. Será se vocês aí tinham coragem de defender? Fosse uma pessoa que não tivesse nada, mas tivesse candidatado lá e levando o nome da igreja. Pobre, que não tivesse como dar, entendeu? Nada. Será que vocês tinham coragem de votar nele? Que você não tem coragem? Porque a gente vê tantos irmãos pobres aí que se candidata a vereador, ou mesmo se candidata a prefeito, as pessoas chamam de abestado? Mas será se um cara que não tem grandes coisas, será se não tem capacidade de chegar numa prefeitura? Tem. Mas não tem por causa de quê? De vocês, porque vocês só adoram gente rica. Vocês estão igualmente os sacerdotes daquela época. O que os sacerdotes faziam? Os pobres, eles falavam. Os ricos, eles abraçavam. Os ricos é do lado deles. É por isso que a igreja está do lado rica.
isso que a igreja está do lado da direita, porque é rica. Não dá valor aos pobres. Mas a igreja podia dar valor aos pobres, porque é da onde vem o dízimo. Tá entendendo? O irmãozinho passa o dia trabalhando na enxada braba, na foiça braba, para quando for, sabe, quando chegar o mês, dar o seu dízimo bem certinho. Isso é verdade, meu irmão. Mas a igreja não está vendo isso aí, não. A igreja está adorando só gente rico. Né? A gente vê isso aí. Pastores brigando pelo homem. Não por Jesus. Pelo homem. Homens que não querem nada com Deus. Homens que querem estar lá no poder para massacrar o povo de Deus depois. É isso, meus amados. Eu vejo aí na rede homens de Deus se degradando com os outros. Isso, meu amado, isso deixa na gente, sabe o quê? Revolta. Porque quando eu nasci, na igreja, era diferente. Totalmente diferente. Mas a igreja saiu de Cristo. Saiu de Cristo e está dentro do mundo. O mundo entrou na igreja. A igreja fechou o coração para Cristo e abriu o coração para o mundo. A verdade é essa. E está aqui Jesus falando. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, mas naquele dia é o dia que Jesus vai vir. Senhor, não profetizei em teu nome, Senhor, profetizei. Eu profetizei que fulano ia ser assim. Ei, meu irmão. Muitos, né? Em teu nome não expulsei demônios. Em teu nome não fiz grandes maravilhas. Não tem multidão. Fiz grande multidão acontecer. Mas Jesus vai dizer. E ele quem vai falar, não é eu não. Está aqui dizendo, ele quem vai falar. Eu lhe direi abertamente, não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu amado, isso aqui é o meu desabafo. Do homem cristão, do homem evangélico, de uma pessoa crente, pessoa de Jesus. Tenho minha família crente, ando como crente. Aqui na minha rua, onde eu moro, né? Pode reparar, o meu testemunho é de crente, de evangélico, de verdade. Tá entendendo? Não estou me congregando mais por causa disso. Porque eu não concordo. E eles não concordam comigo nessa faixa. Entendeu? É isso, meus amados. Eu deixo esse recado de Deus para a vida de vocês, cada um. Repare nessa noite. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Será que você tem abrido o coração para o mundo? Porque a gente não conhece mais ninguém. Você anda na rua, você não sabe quem é evangélico hoje em dia. Você anda na rua, você não sabe qual é a mulher de Deus ou o homem de Deus hoje em dia. Você anda, não conhece os homens de Deus. De jeito nenhum, está misturado, está do mesmo jeito. E a Bíblia diz que nós não pode se misturar. A Bíblia diz que nós temos que ser diferente. Tem que ser um povo diferente no meio do povo. Pois é, pessoal. É isso aí. A paz do Senhor. Divulga. Se você chegou até o final aqui, divulga. Que vai até longe. Né? Eu não vou dizer o nome de pastores, não vou dizer o nome de irmãos, não. Mas todo mundo sabe aí como é que está a igreja. Dá para evangelizar desse jeito? Não dá. Dá para ganhar alma para o reino? Não dá. Dá para fazer o reino do céu? Não dá. Por causa de quê? Por causa disso aí. A gente vê isso aí. A gente chega nas igrejas, não dá. De maneira alguma. Veja que quando para trás a gente já viu a igreja se curvar até para pneu. Imagina, meu, trocar Jesus por um pneu. No meio da pista de joelho, trocando Jesus por um pneu. Tá aí, estão adorando um tal de Pablo Marçal. Né?
estão adorando outras pessoas. Está entendendo? E a Jesus é onde está. Mas não tem coragem de chegar na rede social e falar do pecado do povo. Não tem coragem de bater no do pecado do povo, mas estão se regradiando, brigando com os outros. Pastores brigando um com os outros. Pastor contra pastor. Ministro contra ministro. Irmão contra irmão. Meu irmão, até onde nós vamos? E o reino está dividido. E Jesus não quer esse reino dividido. Mas Jesus disse que vem buscar um povo no meio do povo. Graças a Deus por isso. Jesus disse que vem buscar um povo no meio do povo. E ali no Gideão, antes de o cabeça morrer do Gideão, ele falou isso. Né? Ele falou isso. Né? Quando antes dele morrer, Deus deu a revelação a ele, ele disse que a igreja ia se misturar. Que a igreja ia ficar misturada. E aí está misturado, pessoal. Pois é, pessoal, isso aqui é uma palavra para o nosso coração, para a nossa reflexão. Eu estou adorando quem? Ao homem ou a Deus? Ah, mas eu tenho de estar... Nós não temos direito de estar dessas maneiras, meus amados. Nós temos direito, sabe o que? De pregar o evangelho de Deus. Pregar a palavra de Deus. Pode achar ruim. Quem achar ruim que eu não estou me congregando, eu não estou me congregando em templos, mas eu estou me congregando no Senhor Jesus Cristo. Está aqui ela, lemos ela, andemos nela, vivemos nela, glorificamos através dela. Tudo que Deus fez a gente glorifica. Eu oro todo dia pelos poderes políticos. Oro, mas não me meto. Não brigo. Porque é uma vergonha, pessoal. É isso que eu deixo para vocês aí. Minha indignação como evangélico, como homem de Deus. Eu deixo isso para vocês. Né? Hoje, isso aqui virou mercadoria. Mercadoria de dinheiro. Dá de graça que tu recebeste de graça. Pois aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê bênção para cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Que vocês possam chegar a receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe maravilhosamente. Amém.